Quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amigos e amigas inscritos pelo canal José Dias. Tenho a honra de trazer para vocês, para nós aprendermos juntos, o nosso amado e querido irmão evangelista Fernando Pontes, é meu primo, está aqui na Paraíba e ele está aqui no canal José Dias para deixar Deus usar ele. Seja bem-vindo, meu querido. Com certeza, Deus vai usar esse homem de Deus aqui para trazer a palavra para mim e para você. E se não é inscrito ainda, se inscreva e partilhe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo e bendigo e exalto o nome do nosso Deus. Agradeço a Ele por mais essa oportunidade. Agradeço também ao meu irmão em Cristo e primo carnal José Dias. Amém. Mas nesta noite de sábado, de 19 de novembro de 2022, eu quero compartilhar com os amados irmãos e ouvintes que estão vendo essa live, ou que vão ver essa live, uma passagem bíblica que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 11, onde Jesus, conversando com a multidão, ou seja, de uma maneira geral, com os seus seguidores, por convicção, e por seus seguidores também por admiração, porque muitas vezes nós seguimos Jesus através da sua palavra por uma mera e simples admiração. E há momentos em nossa vida que a gente segue por convicção, acredita com convicção, ou seja, certeza de que aquilo vai acontecer. Mas nós somos seres humanos, nós temos defeitos, falhas, erramos, acertamos também, tem muitas vezes. Mas nessa reflexão de hoje, Jesus nos dá um conselho, nos oferece uma saída para nossas frustrações, para as nossas decepções, para nossos anseios, nossos sonhos, nossas metas, que muitas vezes nós planejamos. Estamos já no final do ano, praticamente, né? Já no final. Já estamos na segunda quinzena de novembro. Já estaremos no último mês do ano. E já estamos aí para virar o ano 2022 para o ano 2023. E muitos dos nossos projetos não foram ainda concluídos. Apesar que Deus é um Deus de já. No tempo dele tudo acontece. Às vezes nós nos desesperamos, nos impacientamos, ficamos às vezes até querendo desacreditar que algo não vai acontecer, mas o ano não acabou ainda. E melhor do que o ano não ter acabado é que Deus não esqueceu de você. Glória a Deus. Deus, ele vela pela sua palavra para fazer com que ela se cumpra na minha e na tua vida. A nossa vida é guiada e dirigida por Deus. Ele não perde o controle. Mas às vezes nos impacientamos, né, e achamos que não vai dar esse ano. Eu vou prorrogar, eu vou aumentar o prazo disso aqui. Não, creiamos em Deus. Acreditemos nele. Confiemos nele. Temos muitas passagens bíblicas que nos levam a entender isso que eu vou ler logo com os irmãos. Certa feita, o profeta Elias ganhou uma disputa, né, com os profetas de Baal, e ele recebeu uma ameaça da amante do rei, o rei Acabe. E Jezabel manda um mensageiro levar um recado um tanto quanto ameaçador para Elias. E olha que nós sabemos que Elias, ele foi arrebatado ao céu no redemoinho de fogo. Carros de fogo arrebataram Elias. Elias não sofreu a morte física que a gente vamos sofrer, alguns, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Aleluia, glória a Deus.
E a Bíblia nos ensina que será como um abrir e fechar de olhos. Ou seja, é numa velocidade tão rápida que a Bíblia nos ensina que é como um raio. A igreja será arrebatada. E nós temos que estarmos preparados para isso. Mas como ser humano, nós às vezes temos uma fraqueza, duas. E isso é natural. Elias, um homem que Deus se agradou tanto que fez igual a Enoque, né? Chamou para si. Mas Elias temeu. Tem uma situação que Elias temeu. Ele recebe essa ameaça da Jezabel. E que ameaça que foi? Ela lhe envia um mensageiro a avisar a Elias que dentro de 24 horas ela acabaria, exterminaria a vida de Elias. Porque Elias, na fé, no poder, na confiança de Deus, derrotou os profetas de Baal. Derrotou e os matou, os aniquilou, os profetas de Baal. E ao tomar conhecimento dessa perca dos seus profetas, a Jezabel manda uma ameaça a Elias. E Elias, então, quando recebe a ameaça, a Bíblia nos relata que ele caminhou caminho de um dia, né, e se escondeu numa caverna. E qual é aí a aprendizagem que fica para nós dessa história? Elias acaba de ter uma vitória, de ter certeza e convicção plena que Deus era com ele, porque ele pede que desça fogo do céu e consuma aquele holocausto. A história é conhecida nossa, e os irmãos, os ouvintes que estiverem assistindo, vai mais para frente e eu explicarei com detalhes isso aí, como se deu o processo, né, do holocausto, do desafio. E Elias foi vitorioso. Ele estava no momento de fé, que é o momento de acreditar, é o momento de confiar, é o momento de ter certeza, acreditar na fé sobrenatural. Porque a fé natural é aquilo que a gente acredita porque sabe que vai acontecer. É fé natural. A fé sobrenatural, ou a fé inteligente, como diz um grande líder aí, a fé inteligente, eu admiro muito quando ele fala isso. A fé sobrenatural é a fé inteligente. E Elias estava naquela fé sobrenatural, a fé inteligente. Ele sabia que Deus era com ele, por isso que ele disse: Senhor, prova que há um Deus em Israel. E Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. E Elias, eu imagino que ele ficou feliz, contente e mais confiante em Deus. Mas como ser humano, teve o lado fraco. Elias, então, ele recebe a ameaça de Jezabel, amante do rei, que ele seria morto. Ele corre e esconde-se numa caverna. Perdeu ali a fé em Deus. Perdeu a confiança. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Ah, esse ano não vai dar mais. Ah, em vez de eu conquistar, perdi foi o emprego. Briguei com o namorado, briguei com a noiva. Ei, calma. Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus. Nada fica oculto ou escondido dos seus olhos. Por isso que a Bíblia nos ensina: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós temos que ter uma fé inteligente. Nós temos que ter uma fé que Deus pode todas as coisas. Não existe no dicionário de Deus a palavra impossível. Para Ele tudo é possível. E nós podemos passar todas as coisas confiando nesse Deus, porque temos certeza que Jesus está no barco da nossa vida. Ele é conosco todos os dias. Deserto é escola. Quanto está ao vivo? Quanto tempo eu tenho?
Ô, glória. Pode falar. Ô, glória. Então veja bem, Elias então ele perde a fé, ele perde a confiança. E muitas vezes nós passamos por isso. E o que é que acontece quando Elias perde a fé, perde a confiança em Deus, se desespera, fica com medo, ao ponto de se esconder? E há um ponto muito interessante nessa história de Elias, nessa parte, nesse pedaço da história de Elias. Porque Deus não desiste de Elias. Não desiste de você, não desiste de você, não desiste de mim, nem desiste de você. Para mim, para você, para nós é impossível, para Deus é possível. Glória a Jesus. Só não podemos é perder o foco. O foco e o alvo é Ele. Aleluia. Ele pode nos dar É, muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Ele é ilimitado, nós somos limitados. Olha, já está chegando dezembro, não vou conseguir. Olha, não passei, não fui muito bem na primeira prova do Enem, e amanhã tem a outra, eu também. Vá crendo. Você que está amanhã na prova do Enem, vá crendo. Glória. Acredite, confie. Durma tranquila, tranquilo. Não precisa você ficar perdendo sono, tomando, sabe, remédio para poder dormir. Não, descansa no Senhor, como diz o Salmo 4. Deitei em paz e me levantei em paz, porque o Senhor está comigo. Vá crendo na sua vitória. Elias, ele passa por essa situação, ao ponto de se esconder, perdeu totalmente naquele momento. Foi um lapso, foi uma fraqueza de Elias, e você também temos fraqueza. Ele desacredita em Deus, um Deus que deu uma vitória para ele, 400 profetas. E agora ele perde a confiança em Deus e se esconde, com medo de Jezabel. E engraçado é que o momento, às vezes, a situação nos leva a perder o foco. Porque veja bem, se Elias tivesse, digo eu, refletido melhor, e muitas vezes a gente tomamos atitude precipitada porque não analisamos, não pensamos direito do que temos que fazer. Ora, se Jezabel sabia onde Elias estava e mandou um mensageiro até Elias, por que então que ela não mandou o exército? Porque ela não perdeu o exército, ela perdeu apenas os profetas. Ela não perdeu o exército. O exército permanecia no seu quartel. O rei tinha lá os seus exércitos. Ela não mandou. Por que ela não mandou? Mandou só a mensagem? Porque ela temia ao Deus de Israel. Ela sabia que o Deus de Elias era com Elias. Por isso ela mandou só a ameaça. Às vezes Deus nos permite entrar no deserto para provar. Porque Deus prova sim, viu, amados? Deus prova para depois aprovar. Porque se nós não tivermos fé, recuaremos. E a Bíblia nos ensina em Provérbios que se a nossa fé for fraca, nossa coragem for fraca, na hora da adversidade, nós vamos retroceder. E Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de valentia. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia.